Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Essa é a aula de número 6, é uma aula de funções do segundo grau. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma série de exercícios relativos à função do segundo grau. Sempre lembrando o seguinte, quando nós chegarmos no final da aula, se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like. Dá uma curtidinha aí, dá uma sapecada no like. Isso vai ajudar demais a gente fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais, tá? E aproveite para se inscrever, caso ainda não esteja inscrito. Compartilhe o nosso canal com pessoas que você sabe que também estão estudando, seja para concurso público ou provas de vestibulares, Enem ou coisa parecida. Ok? Então vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje. A questão diz assim: analisando os valores mensais arrecadados com impostos em um município, percebeu-se que eles poderiam ser matematicamente modelados por uma função cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima. Dentre as funções mostradas a seguir, a que possui um gráfico que é uma parábola com a concavidade voltada para cima está corretamente indicada em... Bom, quando a gente lê que o gráfico é uma parábola, que é o que está sendo dito aqui, né? O gráfico é uma parábola. Eu já concluo obrigatoriamente que estou diante de uma função do segundo grau. Se essa parábola está voltada para cima, significa que o coeficiente A dessa parábola, cujo modelo é ax² mais bx mais c, se a parábola tem a concavidade voltada para cima, o desenho da parábola é assim. E para ela ser assim, o coeficiente A tem que ser um valor positivo. Portanto, a única alternativa que caberia seria a alternativa letra D de dado. Vamos ver. Na letra A, nós temos f de x igual a 10. Gente, a função f de x igual a 10, ela é chamada de função constante. Então, ela não é uma parábola, ela é uma função constante. Ah, Sérgio, como é que seria o gráfico de uma função constante? Muito simples. Se nós desenharmos aqui o eixo y e o eixo x, se nós chamarmos aqui de eixo y e aqui de eixo x, a função f de x igual a 10, ela é uma reta paralela à linha do x, passando pelo 10. Então, isso está longe de ser uma parábola. Portanto, a alternativa A não pode ser a nossa resposta. Na alternativa B, nós temos uma função do primeiro grau. Assim como na alternativa C também. Nós temos uma função de primeiro grau. Ah, mas como assim função do primeiro grau? É que o expoente do x está elevado à potência 1. O expoente de x vale 1. O expoente máximo do x vale 1. Portanto, eu estou diante de uma função do primeiro grau. E as funções do primeiro grau, elas são representadas por uma reta. Então, não é uma parábola. Então, eu tenho parábola nas alternativas D e E. Acontece que na alternativa E, o A é negativo. E se o A é negativo, a parábola tem que ser voltada para baixo. Já na alternativa D, que é a nossa resposta, o valor de A é positivo. Portanto, eu tenho uma parábola voltada para cima. Portanto, essa primeira questão da aula de hoje tem como alternativa correta a alternativa letra D de dado. Muito simples, né? Conhecimento mínimo do conteúdo. Basta você saber
que parábolas são funções do segundo grau, onde o primeiro coeficiente, a, indica concavidade. Se for concavidade para cima, a é positivo, concavidade para baixo, a é negativo. Vamos para a nossa próxima questão. Considere a função menos 2x² mais 6x menos 10. Podemos considerar como verdadeira as seguintes afirmações. Letra A. Não possui raiz real e seu gráfico é uma parábola voltada para baixo. Letra B. Possui uma única raiz real e o seu gráfico é uma parábola voltada para cima. Letra C. Possui duas raízes reais e seu gráfico é uma parábola voltada para baixo. Letra D. Possui duas raízes reais diferentes de zero e o seu gráfico é uma parábola voltada para cima. Muito bem. Bom, primeira coisa importante que nós temos que observar. A função que ele nos deu, chamada aqui de f de x, lembrando que falar f de x é a mesma coisa que falar y, né? A função que ele nos deu é menos 2x² mais 6x menos 10. Muito bem. Nessa função, nós temos menos 2 é o coeficiente A, mais 6 é o coeficiente B e menos 10 é o meu coeficiente C. Bom, só de nós identificarmos o A vale menos 2, e menos 2 é um valor negativo, se o A é negativo, significa que a nossa parábola ela vai ser voltada para baixo. Ela vai ter a sua concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer, então, que eu posso eliminar a alternativa B, porque está dizendo que ela é voltada para cima, assim como a alternativa D também, voltada para cima. Então, eu já tenho certeza que a concavidade dela é voltada para baixo, porque o A é negativo. Muito bem. Agora, pessoal, agora nós vamos correr atrás das raízes. Então, agora nós vamos determinar as chamadas raízes da nossa função do segundo grau. E para calcular as raízes, a primeira providência que nós devemos tomar é no sentido de calcular o delta. Sabe aquelas raízes da equação do segundo grau? É exatamente isso. Achar as raízes de uma função do segundo grau é encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. E essas raízes passam pela fórmula do Bhaskara. Então, primeiro vamos achar o delta. O valor de B é 6. Então, vamos colocar aqui 6 ao quadrado. O valor do A é menos 2 e o valor de C é menos 10. Portanto, o nosso valor de delta será o quadrado de 6 é 36, o quadrado de 6 é 36. Muita atenção agora. Menos com menos daria mais. Mais com menos vai ficar menos novamente. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 10 dá 80. Portanto, o valor do delta será de menos 44. Muito bem. Então, como o nosso intuito aqui é o de aprender, vamos lembrar uma coisinha. Quando nós calculamos o delta de uma equação de segundo grau, nós temos 3 possibilidades de resposta. Ele pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor que zero, que é o caso que nós encontramos. O número menos 44 é número negativo, e todo número negativo a gente diz ser menor que zero. Muito bem. Quando delta é maior que zero, nós sempre vamos ter duas raízes distintas. Reais e distintas, ou reais e diferentes. Quando delta é igual a zero,
nós sempre vamos ter duas raízes reais, porém iguais. E quando o delta é negativo, as nossas raízes, elas não pertencem aos números reais. Elas não serão raízes reais. Em termos práticos, quando o delta é negativo, você diz que a equação não tem raiz. E não ter raiz equivale a dizer que o gráfico da parábola não vai cortar a linha do x. Então, se você quiser fazer um esboço dessa parábola, apenas para a gente poder relembrar, se nós quisermos fazer um esboço dessa parábola, nós vamos fazer algo do tipo assim, ó. Aqui é o nosso eixo y, aqui é o nosso eixo x. A parábola, ela vai cruzar o eixo y no valor menos 10. A gente marca aqui o valor menos 10. Ela é voltada para baixo e não cruza a linha do x. Então ela faz algo parecido com isso aqui, ó. Ela é voltada para baixo, cruza a linha do y no menos 10, mas ela não corta o eixo x. Mas por que ela não corta o eixo x? Porque ela não tem raiz real. Por isso que ela não corta o eixo x. Então vamos ver qual a alternativa que serve. Na letra A está dizendo assim, não possui raiz real. Perfeito. Não possui raiz real. E o seu gráfico é uma parábola voltada para baixo. Fechou todas. Portanto, resposta alternativa à letra A. Claro, eu aproveitei a questão para a gente explicar um pouquinho mais de teoria para vocês, né? Nós tínhamos logo no início ficado entre as alternativas A e C. Quando nós calculamos esse delta, que nós vimos que ele é negativo, se ele é negativo, a função não vai ter raiz real, equivale a dizer que ela não cortaria a linha do x. Perfeito? Legal. Vamos para a nossa próxima questão. O gráfico de uma função do segundo grau será uma parábola de concavidade para cima ou para baixo. Beleza. Parábola de concavidade para cima ou para baixo. Uma determinada parábola é formada pela equação y igual a x² mais 4x. Vamos marcar aqui. Y igual a x² mais 4x menos 3. Legal. Qual a concavidade dessa parábola e em que ponto essa parábola cruza o eixo das ordenadas? Cruza o eixo das ordenadas. Então, ele está fazendo duas perguntas. Qual a concavidade da parábola e em que ponto ela cruza o eixo das ordenadas? Bom, lembrando o seguinte, todas as vezes que eu tenho a função do segundo grau, eu vou ter aqui um coeficiente A, que no caso vale 1, vou ter um coeficiente B, que no caso vale 4, e eu vou ter um coeficiente C, que no caso vale menos 3. Muito bem. Concavidade é uma pergunta que eu respondo simplesmente olhando para o coeficiente A. Se o A vale 1, eu tenho aqui um coeficiente positivo. E se ele é positivo, conclusão, a concavidade é voltada para cima. Então eu tenho certeza que a minha parábola terá concavidade para cima. Isso quer dizer, então, que eu posso excluir a alternativa B e a alternativa D, porque ambas estão dizendo que a concavidade é para baixo. Muito bem. Agora, senhores,
ele fala no eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o popular eixo Y. E a parábola sempre vai cruzar o eixo Y no ponto de coordenadas 0C, que no nosso exercício vale -3. No nosso exercício, o ponto C tem coordenadas, ou no caso, o ponto onde ela cruza a linha do Y tem coordenadas 0 e -3. Portanto, concavidade para cima e corta o eixo das ordenadas no ponto -3. Alternativa, letra E, para essa nossa questão. Perfeito quanto a isso? Tranquilo, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, como o nosso intuito é de aprender, né, a questão está respondida. Como o nosso objetivo aqui é de aprender, vamos um pouquinho mais além. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar essa parábola todinha. Olha só, eu sei que ela cruza o eixo do Y no ponto de coordenadas 0 e -3. Eu sei que ela é voltada para cima, só está faltando a gente achar as raízes. Então vamos lá. O primeiro valor que eu vou calcular aqui é o valor do delta. Então, delta é b² menos 4ac. Isso quer dizer, então, que o nosso delta vai dar 16 mais 4 vezes 3, 12. 16 mais 12, 28. Ora, 28 é um número maior que 0. Se ele é um número maior que 0, isso significa que nós temos duas raízes diferentes, duas raízes reais e distintas. Então, se eu quiser fazer um esboço do gráfico dessa parábola, olha só que legal. Eu sei que a parábola ela é voltada para cima, que ela vai cruzar o eixo das ordenadas no ponto -3. Então, vou marcar aqui o ponto -3. E que ela vai ter duas raízes distintas. Pessoal, só pode ser assim. Ela só pode ser assim. Onde esse valor, digamos, será o meu x1, esse valor aqui, o nosso x2, esse valor aqui é o valor de C, que é -3, né? Lembrando que aqui está a linha do y, aqui está a linha do x. Não foi necessário, apenas lembrando que esse ponto aqui é o nosso vértice da parábola. Então, se nós quiséssemos, nós poderíamos achar x1, x2, achar o vértice e tudo mais. Tá? Então, fique atento a essas perguntinhas. As bancas examinadoras são bem objetivas. Ele quer saber concavidade, ele quer saber onde cruza a linha do y, quer saber onde cruza a linha do x, tá? Quer saber a posição do vértice, enfim. Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2020, Banca CESP diz assim: a quantidade de tentativas mensais de invasão virtual a uma rede de computadores vem sendo registrada durante certo tempo. E no último mês, essa quantidade foi igual ao maior valor de x. Igual ao maior valor de x, que satisfaz a seguinte desigualdade. Nessa situação hipotética,
a quantidade de tentativas de invasão virtual registradas no último mês foi igual a... Muito bem. Eu trouxe essa questão para a nossa aula, primeiro porque se tratar de uma questão da banca CESP, que é uma banca de excelência. Não existem questões da banca CESP que não sejam, no mínimo, excelentes. São questões ótimas, que cobram, muitas vezes, um conceito muito superficial, mas exige de você, candidato, um raciocínio mais apurado. Olha só. Primeiro que ele está falando numa desigualdade. Claro que trata-se de uma desigualdade, porque nós temos aqui, como você pode observar, a presença do sinal de maior igual. Então, vamos reescrever aqui, ó. Muito bem. Por isso que ele está falando em desigualdade, porque ele está trabalhando com o sinal de maior igual. Muito bem. O que você não pode deixar de lembrar é que trata-se de uma função do segundo grau. E se ela é uma função do segundo grau, isso quer dizer, então, que nós temos aqui uma parábola. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esboço dessa parábola. Na parábola que ele está me dando, o coeficiente A vale menos 1, o coeficiente B vale 70 e o coeficiente C vale menos 600. Muito bem. Como o coeficiente A é menos 1, nós estamos diante de uma parábola voltada para baixo. Então eu tenho certeza que essa minha parábola tem a sua concavidade voltada para baixo. Então agora vamos fazer o cálculo das raízes dessa parábola. Então delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é menos 600. Pessoal, 70 ao quadrado é 4.900. Muita atenção agora. Menos com menos daria mais, mas com o próximo menos vai dar menos. 6 vezes 4, 24, é 2.400. Que tirado de 4.900 vai me dar 2.500. Muito bem. Agora nós vamos achar o valor das raízes. E para isso nós trabalhamos com a fórmula do Bhaskara. Só lembrando a fórmula de Bhaskara, é menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor do A. Então nós vamos ter que o valor de x será, muita atenção agora, menos o valor de b. Como o valor de b é 70, vai ficar menos 70. Mais ou menos, a raiz quadrada de 2.500, que é o valor de delta que nós encontramos. 2 vezes o A, atenção que o A é menos 1, fica ligado nisso. Portanto, nós vamos encontrar que o valor de x será menos 70, mais ou menos, cuidado agora, a raiz quadrada de 2.500 é 50. Sobre 2 vezes o valor do A, que isso aqui vai dar menos 2. Isso quer dizer, então, que nós temos duas possibilidades de resposta. A primeira eu vou somar 50. Então, nós vamos ter menos 70 mais 50 dividido por menos 2. Isso quer dizer, então, que a primeira raiz vai dar menos 70 com mais 50 dá menos 20. Menos 20 dividido por menos 2 vai dar 10.
Já a segunda raiz, eu vou fazer menos 70, menos 50, dividido por menos 2. Ora, menos 70 com menos 50 dá menos 120. Menos 120 dividido por menos 2 dá mais 60. Isso quer dizer, então, que a nossa parábola ela vai cruzar a linha do x 2 vezes. Então, olha só que legal. Ela é voltada para baixo, cruzando a linha do x 2 vezes. Então, o gráfico dessa parábola só pode ser assim. Aqui está o eixo x. Ela vai cruzar a linha do x 2 vezes. Quais são esses dois valores? O primeiro valor é o valor 10 e o segundo valor é o valor 60. Muito bem. Como ele quer a parte maior que zero, gente, parte maior que zero é o mesmo que dizer, é a parte positiva da parábola. E a parte positiva é o trecho dessa parábola que está acima da linha do x. Essa é a parte positiva da parábola, que começa no 10 e termina no 60. Então, nós dizemos que o valor de x tem que estar entre 10 e 60. Como ele falou aqui, o maior valor de x, deixa eu completar tudo aqui certinho, ele quer o maior valor de x. Portanto, o maior valor de x será x igual a 60. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Perfeito, pessoal? Então vejam quanta coisa a gente vai revisando à medida que nós vamos fazendo exercício. E você deve perceber, né? Você que faz concurso público, essas bancas mais top, essas bancas que têm um nível de exigência maior, apesar de ela trabalhar com conceitos básicos, que é, nesse caso aqui, eu trabalhei com a concavidade da parábola, voltada para baixo, e com as raízes. Ela vai sempre exigir de você um algo mais, tá? Por isso que é muito importante você fazer bastante exercícios. Cada exercício apresenta uma particularidade, uma novidade, uma coisinha que você não viu na questão anterior. Matemática se aprende resolvendo exercícios. A teoria é importante? Sim, mas é na resolução do exercício que eu realmente vou aprender o conteúdo. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de fazer um comentário, deixar o seu like, compartilhar o nosso canal com outras pessoas para que a gente possa crescer cada vez mais. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade ao estudo da função de segundo grau, resolvendo mais uma série de exercícios. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.